Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais um Catequeu Responde. Catequista, catequista, vai anunciar a mensagem. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria para todos vocês. Um feliz ano novo a todos vocês de Catequeu e a todos aqueles que estão me assistindo agora. Sejam muito bem-vindos ao canal. E eu vou dar as boas-vindas aqui, aproveitar esse pedacinho do vídeo para dar boas-vindas aí aos novos inscritos, né? Minha amiga Nanda lá da UAB e minha amiga Rafaela que se inscreveram essa semana, tá? Sejam bem-vindas ao canal, espero que vocês apreciem aí o que nós fazemos aqui com o nosso ato de evangelizar, tá? Aproveitar para vocês que estão chegando agora, quem nunca assistiu o canal, se inscreva no canal, deixe seu gostei ou seu não gostei, né? Você tem o direito de escolher, né? E se sinta acolhido, né? Venha assistir nossos vídeos, venha conhecer aí nosso trabalho catequético e nos ajude a fortalecer aí a nossa família catequeu. Muito bem, vamos iniciar aqui o nosso segundo Catequeu Responde, nosso primeiro vídeo do ano, né? Do ano de 2021. Vamos abrir aí no canal com o Catequeu Responde, o segundo que nós vamos fazer, né? Como no outro nós tivemos 3 perguntas, né? Vamos repetir a mesma coisa. Eu só recebi 3, então vou fazer com as 3 que eu tenho, né? A primeira pergunta veio do nosso amigo, nosso irmão aí do grupo do Ministério de Música Mensageiro de Cristo, né? O qual eu faço parte também, aqui da Igreja Santo Antônio de Pádua, meu amigo Henrique. Ele fez a seguinte pergunta: o Papa Francisco é o primeiro na linha dos jesuítas? A resposta é sim. O Papa Francisco ele é o primeiro Papa jesuíta na história. É também o primeiro Papa eleito não europeu depois do Papa Gregório III. Eu estou olhando para baixo que o nome do homem é estranho. Papa Gregório III, tá certo? Então ele é o primeiro Papa jesuíta, é o primeiro não europeu, é o primeiro Papa sul-americano, né, da história. E é o primeiro Papa que não é europeu, reforçando aí, desde Gregório III. Gregório III foi Papa de 731 a 741 depois de Cristo. Ele foi Papa por 10 anos, tá certo? A nossa segunda pergunta também vem do nosso amigo Henrique, nosso irmão Henrique. Ele pergunta por que o terceiro domingo do Advento o padre usa rosa, a cor rosa, né? E no Advento, como eu falei em um vídeo antes aí para vocês, ele é roxo. É como a Quaresma, a gente usa na liturgia a cor roxa, né? Mas há uma variação de cores nas velas. Vocês viram que há uma variação de cores nas velas. Ela vem da mais escura até a mais clara, até que se complete ali a coroa do Advento, né? Então, assim, vamos às explicações. O terceiro domingo do Advento, e aí eu vou fazer uma abertura maior disso, vou pedir licença ao meu irmão para explorar mais, né? O terceiro domingo do Advento e o quarto domingo da Quaresma, tá? Você pode usar rosa nesses 2 domingos. O domingo da Gaudete e o domingo Letare, que se escreve lá, Etare, a pronúncia Letare, né? Vem, todas as 2 palavras vêm do latim, elas são sinônimos uma da outra, né? São sinônimas. E elas têm o mesmo significado, que é alegra-te ou rejubila-te, né? Então, assim, o terceiro domingo, o Gaudete, que é o domingo do Advento, o terceiro domingo do Advento, e o quarto domingo da Quaresma, o Letare, eles têm o mesmo significado, alegra-te. É uma pausa naquele período de ansiedade ou de tristeza. Na Quaresma, nós vivemos um tempo de penitência até chegarmos à morte e depois à Páscoa, né, com a ressurreição de Jesus. No Advento, nós temos um tempo de espera, né, uma espera contida, né, uma espera ansiosa pela vinda do Salvador, pelo nascimento de Cristo. E nesses 2 momentos ali, no Advento e na Quaresma, esses 2 domingos são domingos de júbilo, né, de alegria. Uma alegria contida, uma alegria esperançosa. Um pelo Natal e o outro pela Páscoa. É por isso que o padre pode, se quiser, usar rosa. Lembrando que ele também tem a possibilidade de, nesse domingo, continuar usando o roxo, que é a cor do período. Certo?
Vamos responder agora a terceira pergunta da nossa irmã, que vem da nossa irmã, né, Carla Camila, que ela faz parte também comigo, né, do grupo Sementes Renovadas, no grupo de oração Sementes Renovadas. Ela pergunta o seguinte: quem foi Lilith? Que é citada na Bíblia judaica. Vamos lá. Primeiramente, nós temos que entender o que é isso, né? Que história é essa? Quem seria Lilith? Então, as histórias que rondam por aí pela internet, né? Porque a gente não tem, na nossa Bíblia, a gente só tem uma citação de Lilith, né? E ela é traduzida de uma maneira diferente na Ave Maria, né? Então, na Bíblia da gente, ela é citada como, como um ser das trevas, né? Um ser de escuridão, um demônio, né? E ela é citada em Isaías, capítulo 34, versículo 14, né? Então, nessa citação de Isaías, ele cita o nome de Lilith, né? Algumas Bíblias vêm com o nome de Lilith e outras vêm com uma mudança, né? Uma mudançazinha, uma tradução diferente. Afinal, porque a nossa Bíblia tem várias traduções. Tem a tradução francesa, tem a tradução latina e assim vai, né? Então, o que acontece? Que tradução judaica é essa? Os judeus, né, por volta do século... E isso vem depois de Cristo, tá? Eles perderam o templo, eles perderam tudo o que tinham para ensinar. Né? Mas eles tinham certas tradições que eles chamavam de tradições orais, ou seja, eles passavam oralmente, sem utilizar os textos bíblicos mais antigos, algumas normas e leis que eram discussões relacionadas ao Pentateuco. Discussões entre rabinos, discussões entre pessoas que tinham conhecimento da lei, ou seja, dos doutores da lei. Né? Então eram discussões. Essas discussões elas foram compiladas no Talmud, né? São discussões sobre a Torá, eles foram compiladas no Talmud. O Talmud, que é conhecido como Talmud babilônico, porque ele teria feito na Babilônia, né? Teria sido feito na Babilônia, ele tem essas compilações de algumas coisas, né? O que acontece? Outras traduções, né? Traduções, elas falam também de Lilith. Quais são elas? O Zohar, né? O Zohar, tá aqui Zohar, ou o Livro do Esplendor, uma obra cabalística do século XIII, depois de Cristo, tá? Tudo depois de Cristo, que constitui o mais influente texto assídico. E na Cabala, que é um livro que não tem nada a ver com a Bíblia, certo? A Cabala. Então, assim, em todas essas fontes há discordâncias, discrepâncias, né? Discrepâncias sobre isso. O que é que acontece e que eu posso dizer para vocês? Algumas partes desses textos, elas são totalmente desincronizadas na nossa fé. Como assim? Elas foram constituídas enquanto estavam sendo influenciadas por tradições de povos que são, em sua maioria, idólatras. Tá certo? Não são povos que adoram o nosso Deus. Ponto. Isso é um ponto que vocês têm que entender. As tradições, elas foram discutidas por vários especialistas em cima de teses, certo? Teses de outras teses. Ou seja, não tem nada provado. Nada disso foi provado. Nada disso foi compilado, acertado e provado. Aí você vai dizer, Igor, e Lilith não existe? Como eu lhe falei, ela existe. As informações sobre Lilith existem. Ela só não é e nunca foi, né, na tradição do Antigo Testamento, mulher de Adão. Né? E para isso, eu vou ler para vocês aqui algumas informações que eu encontrei que eu acho que são interessantes para a gente poder aí chegar a essa conclusão mais acertada sobre a resposta, tá certo? Então, o que é que acontece? Primeiramente, as pessoas que passam essa história de livro dizem que a Igreja Católica retirou o texto bíblico que tinha essa informação. Sumiu esse texto. Né? Vamos salientar a seguinte coisa. A Igreja Católica, ela não mudou nenhuma vírgula do que é o Antigo Testamento. Tá certo? O Antigo Testamento é aquilo que é desde sempre.
as leis, as tradições, o Gênesis, o Êxodo, o Número, está lá, igualzinho. A Igreja Católica não mudou isso. Ela compilou os livros e criou ali, para nós, o Antigo Testamento. Mais tarde, com a criação, a escritura das cartas paulinas, dos evangelhos, etc, 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 que compilam o Novo Testamento, a Igreja juntou tudo e nós temos hoje a nossa Bíblia. Aqui o primeiro formato, já falei para vocês, a primeira Bíblia impressa foi impressa em 1450 até 1455 por Gutenberg, a Bíblia de Gutenberg, né? Ele demorou 5 anos para imprimir, fazer ela impressa. A nossa Bíblia é essa compilação toda, né? Então imagine o seguinte, quando os textos do Novo Testamento estavam sendo escritos, começou essa questão por volta do ano 50, 70, depois da destruição do templo e nos primeiros séculos do cristianismo, depois que Cristo havia sido crucificado, essa questão das tradições orais já vistas, né, e dessas outras tradições. Começou-se essa discussão. E esses textos, que são, na maioria, mais novos do que o Antigo Testamento, desapareceram. Certo? Os textos que provavam, veja só, os textos que provavam a existência de Bíblia na Bíblia, que é mais antiga do que eles sumiram. Então, não tem muito o que discutir. Né? Não há uma prova de que essa questão seja verdade. O que há são discussões abertas, pessoas que ainda estão debatendo, e ainda assim, origens contraditórias. Tá certo? Então, vamos lá. No texto de Isaías, diz o seguinte, eu vou falar aqui para vocês, né, assim, nela se encontrarão cães e gatos selvagens, e os sátiros chamarão uns pelos outros espectro noturno. Frequentará esses lugares e neles encontrará o seu repouso. Esse espectro noturno que vocês estão lendo aqui na tradução da Ave Maria, né, da minha Bíblia, que se eu abrir ela aqui, eu acredito que vai ser a mesma coisa. Isaías 34, 14. Quem quiser abrir, aproveita aí. Né? 34, 14. Aqui, ó. Nela se encontrarão cães e gatos selvagens e os sátiros chamarão uns pelos outros. O espectro noturno frequentará esses lugares e neles encontrará o seu repouso. Na tradução da Ave Maria, vocês vão encontrar assim. Nas outras Bíblias, outras traduções, né? Nas outras traduções vocês vão encontrar o nome Lilith. E eu já vi numa tradução mais antiga que eu tenho aqui em casa o nome Lilith. Eles chamarão Lilith. Né? A Lilith, total, beleza. E aí o que acontece? A crítica científica do Antigo Testamento, preste bem atenção, identificou diferenças de estilo no relato das mensagens bíblicas. Essas diferenças chamaram de tradições javista e sacerdotal, e ainda eloísta. Essas tradições não são realidades, mas hipóteses que facilitam o estudo do texto do Antigo Testamento. Entendam uma coisa. Né? Uma hipótese não é uma verdade. Então essas tradições, elas próprias se contradizem. Né? São hipóteses, elas não são verdade. Elas não são reais. Ou seja, são hipóteses que são lançadas pelos estudiosos para que se entenda melhor o texto bíblico. Vejam bem, procurar compreensão dos textos bíblicos. Aí, devemos nos lembrar, veja só, o que a gente tem que dizer. Devemos nos lembrar ainda que os textos do Antigo Testamento foram preservados por homens fiéis a Deus. Gente, os textos bíblicos foram escritos por Moisés. Os antigos textos, o Gênesis, Êxodo, Levítico, foram escritos por Moisés. Da história da escravidão do povo até a sua libertação, até perto da chegada, porque Moisés morre antes, até perto da chegada de Canaã, quando eles vão para Jericó. Então, assim, esses textos foram escritos por Moisés nesse período. E o povo guardava isso a 7 chaves. O povo mantinha isso guardado a 7 chaves. Em que sentido? Protegia isso, zelava por isso. Ora, os levitas eram responsáveis por guardar a lei. Então vocês acham que eles iam simplesmente esconder a verdade, dizer que isso não existia?
esconder uma informação e passar para seus filhos, para seus netos, para seus bisnetos, um texto falso? Não. Um texto falso? Não, jamais. Então, assim, para concluir a nossa resposta. Sim, Lilith existe na Bíblia hebraica, nos textos judaicos, na nossa Bíblia, mas não, ela não é, nem nunca foi, a primeira esposa de Adão. São especulações, são hipóteses que foram lançadas em estudos sobre o texto do Antigo Testamento, em tradições que entram em contradição com a realidade, tá certo? Não são relatos reais, né? Então, o que acontece? Muita gente de má fé pega essa história, né, faz uma fake news, que é o que hoje a gente vê muito, e traça aí uma inverdade sobre a nossa fé, tá certo? Espero que tenha respondido a contento a vocês. Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem sempre comigo. E aí, nós deixamos um grande abraço a todos. Espero vocês de novo no próximo Catequeu, tá bom? Até mais. Olha eu aqui de novo, gente, só para avisar vocês que essa semana, na quinta-feira, às 8 horas, no Catequeu, vai ter o quê? Live. E vai ser um assunto meio chato, um assunto polêmico, eu espero que vocês estejam comigo, né? Nós vamos falar sobre aborto. Nós temos aí uma discussão muito aflorada sobre isso nos últimos dias, né? E nós vamos ver o que é isso, do que trata isso, e o que a igreja pensa sobre isso, tá certo? Espero vocês, conto com vocês na próxima quinta-feira, de 14, conto com a presença de vocês aqui no canal, para mais uma live no Catequeu, tá bom? Grande abraço e até quinta-feira. Catequista, catequista, vai anunciar a mensagem do Evangelho, a boa nova vai levar.